calculava então essa tensão de referência para fazer aquele gráfico e tal. Agora imagina que essa resistência seja variável. Se eu variar essa resistência aqui, eu vario a tensão de referência, certo? Que está representada aqui por essa fonte variável. Uma fontezinha variável aqui representando essa tensão de referência variável, certo? E agora, aonde estava o sinal que eu quero fazer a comparação aqui, que eu queria comparar com a referência? Eu coloco um gerador. E esse gerador vai gerar uma função dente de serra, que é essa função aqui, ó, dente de serra. Tá? Então aqui, ó. Então aqui eu coloco um geradorzinho que vai gerar essa função dente de serra aqui, ó. Podia ser uma onda triangular, também serve, e assim por diante. Mesmo a onda senoidal também daria certo, né? Só que ela tem que estar para cima do... Isso é uma onda senoidal deslocada para cima, né? Não fica muito bom. Uma triangular ficaria melhor, ou a dente de serra, que é a melhor delas. Só por uma questão da qualidade do meu PWM. Muito bem, vamos entender como é que ele funciona, esse cara. Depois eu falo do DT. Ele funciona assim. Deixa eu diminuir um pouquinho. Deixa eu pegar esse azul aqui, ó, o primeiro azul. Está aqui. Vou imaginar que eu tenho uma onda dente de serra que tem uma certa amplitude aqui, ó. Depois ela desce, sai, sobe na vertical. Por que ela chama dente de serra? Porque ela parece com o dente de um serrote, né? Muito bem. Vou imaginar que eu estabeleci que essa referência aqui, ó, essa tensão de referência, seja essa amplitude aqui. Por exemplo, aqui podia ser de 0 até, sei lá, 5 volts, por exemplo. Né? Só depende de qual é a amplitude que eu vou dar aqui no dente de serra. Então, vamos imaginar, ó, fazer conta fácil. 1, 2, 3. Pronto, ó. 1, 2, 3. 3 volts. É a coisa mais fácil. Então, vamos imaginar que a amplitude máxima dessa onda dente de serra, que eu joguei aqui, seja 3 volts. Não tem nada a ver com VCC. VCC é a tensão de saída aqui de saturação. Está relacionado com a tensão de saída do VO, que é a tensão de saturação. Então, supor que seja 3 volts aqui. Tá? Vamos imaginar que eu adotei a tensão de referência aqui com 2 volts. Aqui, ó. Então, 2 volts. O que vai acontecer? Quando a tensão geradora aqui, né, do dente de serra, for maior do que 2 volts, o que acontece com a saída? Então, tá. Se eu tenho 2 volts na referência, e eu tenho 3 volts aqui, o que acontece com a saída VO? Satura para... Novamente, não é um PWM, é um comparador. No comparador eu tenho uma tensão de referência de 2 volts na entrada negativa e tenho uma tensão de 3 volts na entrada positiva. Qual vai ser a tensão de saída? Nossa, tá pior do que eu pensava. O que ele faz? Ou ele satura positivo ou ele satura negativo. Se o positivo tem uma tensão maior do que o negativo, ele vai saturar para positivo. Oh, beleza. Então ele saturou para positivo, está aqui. Aí a tensão do gerador vai caindo. Era 3, cai para 2.9, 2.8, 2,5, 2.1, 2. Estou aqui. Nesse momento eu estou no limiar. Vamos supor que a tensão do gerador agora é 1.999 lá. Né? 1.9. Vai? Então quer dizer que essa tensão agora é menor do que a referência, que é 2. Ó. A referência está aqui. Ó. Coloquei ela como 2. Certo? Ajustei 2 volts. Aí eu coloquei ela aqui só para a gente perceber onde faz a transição. A partir daqui, a saturação se torna negativa. Certo? E aí, nesse momento, ele sobe na vertical, passa para cima dos 2 volts, satura positivo. Vai ficar em nível positivo todo esse tempo aqui, ó. Todo esse tempo,
daqui para baixo, todo esse tempo agora fica negativo. E assim ele vai fazendo. Então, deu para perceber que aqui eu tenho o ciclo positivo é menor do que o ciclo negativo. Se eu fosse fazer uma tensão média agora, minha tensão média seria negativa. Né? Se eu tirasse a média, aí eu tenho essa área aqui e tenho essa outra área aqui que é maior. Então, o resultado vai ser uma tensão negativa. Se eu botasse um multímetro aqui na saída, eu veria uma tensão negativa lá no multímetro, na escala DC. Tudo bem? Na escala contínua. Então, a tensão média vai ser negativa. Agora, vou imaginar que eu faça a mesma coisa, só que mudando a tensão de referência. Então, agora eu mudei a tensão de referência para 1 volt agora. Está aqui, ó. Eu fui lá no potenciômetro, aqui, ó, vim no potenciômetro aqui, mexi nele, ajustei a tensão de referência para 1 volt. Certo? O que vai acontecer agora? Veja, enquanto o PWM, enquanto a onda, a dente de serra tiver com a tensão maior do que 1 volt, ele fica saturado positivo. Quando a onda dente de serra passar para baixo de 1 volt, ele satura negativo. E aqui ele volta a saturar positivo. Fica em alto. Daqui para baixo, ele satura negativo. E assim por diante. O que aconteceu agora? Agora a tensão positiva é maior do que a tensão negativa. Então a tensão média agora vai ser positiva. Certo? Vamos imaginar que aqui na saída, a gente não pode fazer isso porque normalmente os amplificadores não têm potência para isso. Mas vamos imaginar que esse amplificador aqui seja um amplificador que tenha corrente alta de saída. Se eu colocasse aqui um motorzinho, se eu colocasse um motor aqui, ó, um motor na saída desse amplificador operacional, o que vai acontecer? Nesse momento aqui, ó, a tensão média é negativa. Então esse motor vai girar num sentido. Agora eu mudei a referência. Tensão média agora é positiva. Ele vai rodar no outro sentido. Só que vai ter horas que ele vai rodar. Aqui ele vai estar rodando num sentido. Aqui ele vai querer rodar no outro sentido. Como isso acontece muito rápido, essa frequência, geralmente a gente usa uma frequência alta, né? Algumas centenas de hertz, aí, coisa até da ordem de 1 kHz. Ele vai fazer assim, ele quer rodar para um lado e aqui ele quer rodar para o outro. É como se eu desse uma freada nele. Aqui eu acelero, aqui eu freio, acelero, freio. Na média ele vai ficar rodando com uma certa velocidade. Se eu mexer nessa tensão de referência, se eu abaixar mais ainda a tensão de referência para meio volt, vai diminuir o nível negativo. Ele vai rodar mais rápido. Se eu diminuir a tensão de referência para 0, isso daqui vai ficar 100% em nível alto agora. O motorzinho vai estar no pau por um sentido. Certo? Agora eu começo a aumentar a tensão de referência. Vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando. 3 volts, vou parar no 1,5. Então agora eu vou parar no 1,5, tensão de referência. Quer dizer que eu vou estar bem aqui no meio, ó. Bem aqui no meio. Significa que o nível alto vai ter o mesmo valor do nível baixo. O que vai acontecer com o motorzinho? Ficar parado. Ele vai querer ir para um lado, querer ir para o outro. Para um lado, para o outro, ele vai ficar ali, ó. Talvez até, depende da frequência que você usar aqui, você consiga ver ele vibrando assim, ó. Né? Às vezes a gente consegue até escutar um apitozinho do motor vibrando. Vai ficar ali, mas vai ficar parado, travado. Tanto que o eixo vai ficar travado. Se você tentar virar o eixo, ele vai ficar preso. É um freio mecânico, é freio elétrico. Agora, se eu aumentar, vou aumentando a tensão de referência, ele começa a virar para o outro lado. Se eu passar a minha tensão de referência para cima do 3 volts, o que vai acontecer?
e vai ficar 100% aqui em cima agora, girando num sentido. Ou ele vai estar 100% ao contrário, 100% para baixo agora, 100% para baixo, girando no outro sentido. Certo? Então eu consigo trocar a rotação ou deixar ele parado. Qual é a vantagem de você usar o PWM? Eu podia fazer isso, por exemplo, colocando uma resistência em série, limitando corrente no motor. Só que eu perco o desempenho. Aqui, ou se eu colocasse uma tensão menor no motor, também perco o desempenho. Aqui, você não perde desempenho, você reduz a velocidade sem perda de desempenho. Por quê? Porque quando você manda o motor girar nesse sentido, você está jogando a tensão total dele. Você está colocando toda a potência nele. Depois você dá uma freada. Tá? Depois você põe toda a potência e dá uma freada. Tudo bem. Mas você não perde torque no motor. Então a vantagem de usar o PWM, você não perde torque. É o que se usa aí para controlar a rotação de motores, né? O inversor de frequência trabalha num princípio semelhante a isso. Certo? Aí, é bem parecido com isso daqui. Então, esse é o PWM. Entenderam agora como é que ele funciona? Na realidade, ele é um comparador. É a aplicação de um comparador, com a diferença que eu coloco aqui uma onda triangular na entrada de modo a fazer com que a tensão de saída agora possa ser variada.